No nosso último diálogo, falamos sobre o efeito não local. E para que nós possamos compreender um pouco mais como ocorre o efeito não local e as implicações que isso tem, é necessário que a gente recorra a um outro princípio da física quântica. Um princípio que nós não abordamos de maneira direta ainda e que vamos falar hoje, que é o princípio da correlação quântica. Perfeito. Então, a gente, lembrando mais uma vez, né, a gente está estudando, enfim, falando um pouquinho, assim, bastante superficial até em alguns conceitos, né? Mas lembrando, todos eles ocorrem simultaneamente, está tudo entrelaçado, embora para efeito didático a gente está indo um por um. Sim. Mas uma hora a gente vai ter que chegar e ver como que isso tudo funciona, né, junto. Então, o efeito no local, a gente tinha falado a vez passada sobre o experimento, né? Começamos com o experimento desse físico francês, o Alain Aspect, né? Que em 1982 ele realizou esse experimento e depois de alguns anos, né, 2022, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Que experimento foi esse, né? Lembra que a gente tinha falado? Ele tomou 2 fótons, 2 elétrons, tomou de 2 átomos semelhantes, mas ele retirou de cada um desses átomos da mesma órbita, né? Tirando esses 2 elétrons da mesma órbita, aí ele separou por 4 metros um do outro, aí pegou um desses elétrons, um desses fótons, e fez experimentos, né? Mudou a polaridade, mudou o eixo, mudou o spin, a gente tinha conversado sobre isso. E ele comprovou de que mexendo num, simultaneamente o outro se mexia, né? Tinha exatamente como um efeito espelho, aquilo que acontecia um acontecia com o outro. Esse foi realmente o efeito no local, né? Constatado, e isso em uma partícula, né? Mas nós também falamos daquele outro experimento realizado no México, né? Por aquele cientista lá, o Jacobo Greenberg, né? Que fez com a gaiola de Faraday, lembra? Sim. Que a gente falou de que ele pegou 2 pessoas desconhecidas, deu um texto, as pessoas leram esse texto juntos, né? Leram junto, e daí cada um foi levado para uma sala. Dentro dessa sala tinha uma gaiola de Faraday, que é uma gaiola totalmente metálica, com campos elétricos, e isso isola totalmente a interferência de qualquer radiação, de qualquer onda, E aí instalaram sensores na cabeça deles, e um deles foi submetido a lampejos de luz, né? E, obviamente, cada lampejo visualizado dá impulsos, né, elétricos no cérebro. E constatado o seguinte, que no outro camarada que não tinha os lampejos, ele também tinha internamente no cérebro dele os mesmos pulsos do primeiro que estava sob o efeito dos lampejos. Então, comprovar essa questão do efeito no local, né? A explicação disso, como, por que isso ocorre? Este que é o X da questão. Você me permite? Sabe o que a dúvida, é importante frisar isso, né? A nossa visão do mundo é uma visão, nós falamos uma visão newtoniana, né? Uhum. Tudo que tem uma causa, uma origem tem que ter tido uma causa. Isso. Né? Nesse caso em particular, como é que a informação passa de um para o outro? Então, se eu pensar de uma forma newtoniana, tem que haver uma ligação entre eles. Perfeito, né? Exato. E aí eu já imagino um fiozinho que sai de um e vai para o outro. Uma onda. Uma onda, né, eletromagnética que flui. A grande dificuldade é que essa informação flui de um para o outro mais rápido que a velocidade da luz. Não é isso? Exatamente. E nada no nosso universo físico pode mover-se à velocidade da luz. Nada. Nada. Nada chega perto da velocidade da luz. Só que essa informação ela não só chega na velocidade da luz, como ela é mais rápida que a velocidade da luz. Porque se eu pego um camarada e coloco ele em Vênus
e o outro aqui sentado na Terra, o que eu estimular no daqui, o de lá sente instantaneamente. Exatamente. Sem esse delay, né, provocado pela luz. Então, por onde está vindo? Que conexão é essa, né? Haja visto que foram feitos experimentos quando o homem chegou à Lua, né? O tempo da transmissão são alguns segundos, né? Ou seja, esse delay, essa defasagem, né, do tempo que leva a conexão. A informação chegar. Né? Neste caso, isso não existe. Não existe. É simultâneo, como se fosse uma imagem no espelho, como se fosse uma sombra, né? Exato. Então, o senhor, esse físico Alan Aspect, o que ele traz à tona, né? Ele demonstra o seguinte, que cada elétron que ele separa, né, eles tinham a mesma frequência vibracional, portanto, na mesma órbita. Cada órbita no átomo tem frequências vibracionais diferentes. Estes átomos, estas partículas, elas tinham a mesma frequência vibracional, né? E conectadas ao campo quântico, né? Então, essa conexão ela já é iminente, né? já está feita. No caso das duas pessoas que leram o mesmo texto, etc., né? Essa chamada correlação quântica se dá pelo nível vibracional no campo mental, né? Esse tema comum os conectou, os deixou correlacionados quanticamente, né? E aí a gente precisa fazer uma diferença entre conexão e correlação, né? São coisas totalmente diferentes. Sim. Eu posso, por exemplo, estar conectado a uma pessoa e essa pessoa não conectada a mim. O que acontece o tempo inteiro, né? Pois é, isso ocorre muito, por exemplo, em um caso de paixão, de amor, né? A pessoa pode estar apaixonada por uma outra e essa outra não corresponde, então automaticamente você está conectado, mas não correlacionado. A correlação quântica, ela se caracteriza por haver uma correspondência, por um elo. E a relação antes disso ainda, né? Exatamente, há uma relação, exatamente. Mas o que efetivamente ocorre, o que coloca esses dois elementos na mesma frequência é a correspondência, né? Então, eu posso te chamar por telefone, se você não atender o telefone, eu estou me conectando a você, mas não estou tendo a correlação. Você não atendeu o telefone, né? Eu tenho um exemplo que eu acho que é bacana, que talvez ajude a ilustrar. Vamos pegar esse exemplo, você está andando na rua, vê uma pessoa e você se encanta por ela. Então você fica olhando para ela. Quando você faz isso, você está se conectando a ela, ou tentando se conectar a ela. Isso. Mas ela não está nem aí para você. Ela está olhando para outro lugar e você está ali olhando, e ela não se interessa e nem sequer te percebe. Esse é o primeiro passo. O segundo é quando essa pessoa olha para você também. Então, a partir do instante em que ela olha para você também, ela também se conectou. Mas se ela emitir um sorriso, já está havendo uma relação entre vocês dois. Perfeito. Um relacionamento. Se vocês decidirem sentar e conversar e houver afinidade entre vocês dois, existe uma correlação. Exatamente. Principalmente quando temas comuns, né? Temas comuns. Eu gostei do filme tal, pronto. Exato. Ou já houve uma correlação. Eu também gostei, olha que bacana, pronto. Se estabeleceu uma correlação no campo mental quântico e essa correlação nunca mais será desfeita. E é importante falar isso porque senão tem aquele clichê assim, a humanidade está toda junta, é todo mundo a mesma coisa, né? Nós podemos estar conectados, mas não correlacionados. Perfeito, exatamente isso. A humanidade, como raça, né, ela está conectada. Sim. Né? Nós estamos dentro do mesmo aparato, né, desse mar quântico, né? Então estamos todos conectados, mas não correlacionados. Exatamente. A gente vai se correlacionar à medida que há um elo de ligação
de memórias, de itens. Eu posso não conhecer, uma pessoa, mas, através do campo quântico, minha frequência vibracional por um tema que eu adoro, me correlaciona com uma outra pessoa que não conheço ela, que tem a mesma paixão por um tema, e há uma conexão através do campo quântico. Há uma correlação por uma afinidade temática, né? Acho que eu já devo ter falado, eu não sei se eu falei aqui nesse nosso diálogo aqui, uma experiência que eu tive há anos atrás, em que no período da manhã eu fui tomar café na padaria e eu estava com uma dúvida em cima de um texto que eu estava lendo, e isso realmente estava me incomodando, eu não conseguia ter lucidez sobre aquilo. Eu sentei no balcão, e aí passou 2 minutos, do meu lado parou um camarada, sentou. O cara puxou conversa comigo, eu estava ali, a gente começou a conversar, e por acaso ele era escritor. E ele escrevia exatamente sobre o assunto que eu estava em dúvida. Olha isso. E aí ele começou a contar. Ele contou para mim exatamente, eu falei, o ponto que eu tinha de atrito. E assim, a probabilidade de você encontrar, né, um escritor na padaria, ela é pequena, né? Ainda mais ele vai tocar exatamente no ofício dele. Porque quando a gente não está no ambiente de trabalho, a gente normalmente busca arejar um pouco, né? Não, ele sentou e começou a falar exatamente sobre a pesquisa dele, o que ele estudava, como é que ele estava vendo isso, aquilo. E do mesmo jeito que a conversa começou, ela terminou. E ele foi embora. Eu nunca mais o vi. Você vê, é algo que você pode falar, puxa vida, né? O que aconteceu ali? Como é que eu posso explicar isso, né? Então, eu vou tentar usar uma metáfora. Imagina você um pôr do sol, né? O sol já entrando, se pondo no horizonte, e você está no local, num campo, onde você vê nuvens por cima do sol. Você vai experimentar um degradê de cores, desde aquele amarelo intenso, quase luz branca, que é o sol, até um roxo, as nuvens ficando roxas próximo de você, né? Você vai ver um degradê desde o branco até um roxo, passando pelo vermelho, pelo fúcsia, enfim. Amarelo. É tudo contínuo, né? Não há interrupção, mas é um degradê maravilhoso, né? Praticamente todo o espectro de cores. A correlação é semelhante. Existe, quando a gente fala relação, correlação, não estamos dando nomes estanques, mas é uma coisa só, intensidades diferentes. A relação é o primeiro estágio de um contato. À medida que vou intensificando isso, né, ele vai ficando com roxa, né? Até eu tenho, olha, eu adoro esse filme, adoro essa comida, e vou entrando em detalhes mais intensos, né? E vou estabelecendo uma correlação profunda com outro ser humano. Por isso que às vezes você consegue se relacionar com uma pessoa, mas você não consegue se correlacionar com ela. Exatamente. Qual é a correlação mais potente, mais profunda, mais intensa? O amor. O amor entre dois seres humanos é o que se conhece de mais potente, não é? Mas temos que entender de que existe todo esse degradê, né? E dentro desse degradê existe um outro fenômeno, que é o que você está falando desse senhor que chegou do teu lado, que é a interferência do campo quântico, que a gente ainda não falou, nós vamos falar no próximo podcast, que também interfere na correlação quântica, de uma outra forma, porque você não conhecia essa pessoa. Não. Tá? Então, o que ocorre? Você está com uma preocupação, você está num tema, vibrando naquilo. Exato. Esse outro senhor, a vida dele é aquilo, né? Está na mesma frequência, e esse campo quântico atua de alguma forma, que nós vamos ainda conversar, os colocou em contato.
né? Um outro aspecto da correlação quântica, que nós vamos estudar, acho que na próxima. Você vê que interessante é que isso não é um ato do querer. Não. Eu quero me encontrar com... Eu quero comprar, eu quero ir... Não é um ato do querer. Não. Isso arremete a um outro fenômeno também que se vê na natureza, que são a questão das borboletas, né? Sem dúvida. Os animais. E eu vou citar a borboleta porque são mecanismos, os biólogos entendem melhor isso, mas são sistemas muito primários, muito primitivos, que não teriam uma condição de uma consciência, né? E, no entanto, está provado de que na época do acasalamento, uma borboleta consegue se conectar a um macho, a uma fêmea, macho, a 4 km de distância. Então, e aí olha o que é a nossa cabeça newtoniana. Se é um besouro que grita, aí você fala, mas é porque a fêmea ou o macho ouviu o grito. Se é um sapo coachando, você fala, mas é o coachar do sapo que atraiu a fêmea. Mas, amigo, uma borboleta pode fazer o barulho que ela quiser a 4 km de distância. Ninguém vai ouvir. Então, há um efeito do campo quântico que interfere nesse mecanismo, né? que é um outro aspecto da correlação, né? Uma correlação estimulada externamente a esses seres, né? Enfim, é muito interessante do ponto de vista humano o efeito correlação quântica, porque, por exemplo, uma família, né? Uma família tem vários tipos de relações e vários tipos de correlações dentro do aspecto. Então, nós precisamos entender que a correlação quântica é um efeito extremamente complexo e sério e que pode nos ajudar muito na nossa vida, né, como seres humanos nesta dimensão. Embora descoberto na dimensão quântica, né, que a gente sabe que as leis que regem aquele espaço quântico diminuto de partícula, né, as mesmas leis acontecem como nós, aqui neste ambiente macro, né? Nós atuamos e somos regidos nas mesmas leis da partícula, nós como partículas humanas, que temos uma consciência, que temos um corpo físico e que estamos aqui interagindo. Então a questão é a seguinte: qual é a qualidade da correlação quântica que eu tenho com as pessoas do meu convívio? Olha, isso, porque veja, a gente falou, a correlação quântica mais poderosa é o amor. Mas da mesma forma tem uma correlação de ódio. Sim. Né? Um litígio judicial. As pessoas envolvidas no litígio judicial, elas estão correlacionadas através do litígio, né? Só que é um efeito de ódio. Sim. Né? E isso pode chegar a ter aspectos terríveis. Né? O importante é que é o que você falou no começo. Essa correlação ela se estabelece indefinidamente. Permanece. Se essa correlação de ódio depois não se transforma, isso vai ficar na memória, vibrando, né? Vai ficar para a eternidade. E, obviamente, aí entram outros aspectos, né, de reencarnações, enfim. Aí a coisa, as leis, né, espirituais, obviamente, se encarregam de levar isso para a eternidade até se dissolver, né? Faz parte do nosso efeito karmático, né? Bom, eu queria falar exatamente essa questão da qualidade da correlação, que a gente vê no esporte, por exemplo, equipe de futebol. Quantas vezes a gente vê uma equipe de futebol que não tem os talentos que tem uma outra equipe, né? E que a equipe mais fraca vence a equipe mais forte, né? Isto provém da correlação quântica. Ambas as equipes, os seus membros, seus treinadores, seus dirigentes, enfim, todo esse núcleo, né, obviamente está formado para vencer um campeonato. Mas o conjunto da correlação dentro deles, né, essa qualidade de correlação poderá tornar uma equipe mais poderosa
do que outra no colapso da função de onda de ganhar uma partida ou de ganhar um campeonato. Eu consigo efetivamente de alcançar meu objetivo, quanto poder eu tenho como grupo. Vai depender da somatória das correlações quânticas, da qualidade da correlação quântica. É como uma soma de vetores. Tem correlações melhores, tem correlações... Tem gente que está descontente com o líder, quer que o líder se dane e fica vibrando contra o líder. Só que está vibrando contra o próprio propósito do grupo. Então, é uma correlação quântica que vai enfraquecer o todo. A mesma coisa ocorre numa família, né? Mesma coisa ocorre numa empresa. Então, a qualidade da correlação quântica é extremamente importante para levar o empreendimento à frente, né? Se a gente olha a nível micro, nossa estrutura, por exemplo, uma célula, né, que ocorre, a gente tem hoje em dia já temos essa informação, né? Numa célula ocorrem 100.000 atividades químicas, bioquímicas, elétricas por segundo, em uma célula nossa. Então, olha o nível de atividade que existe. Se nós temos não sei quantos trilhões de células que temos no nosso corpo, que nível de atividade bioquímica, bioelétrica, etc., ocorre por segundo em nosso corpo. E nós não temos nem consciência disso. Eu, consciência ser humano, eu, consciência maior, né? Eu estou correlacionado com cada célula do meu corpo através de quê? Através da minha saúde, através do interesse de que tudo isto funcione bem. É como uma equipe, é como uma empresa que está funcionando. Agora, se eu como porcaria, se eu vivo estressado, que mensagem que eu estou dando para esses trilhões de células que estão lá trabalhando com sua função, porque cada célula tem uma função, cada partícula tem uma função, cada parte, cada órgão tem uma função. É como se fossem pessoas, consciências que estão ali. Eu, consciência superior, que comando, teoricamente, todo esse conjunto, né? Que mensagem estou dando para dentro se eu maltrato o meu corpo? Tem se me permite, algo que eu acho relevante ser dito, é que, pelo princípio da simetria, a física quântica é a física da essência. Né? Exatamente. Aquilo que acontece no elétron também vai acontecer nos peixes do meu aquário, nas células do meu corpo e até na órbita dos planetas. Basta entender qual é o elemento comum, né? Exatamente. O que correlaciona? Por exemplo, o elemento dos peixes do aquário estão correlacionados pelo ambiente que estão confinados. Sim. Então, todos têm o interesse de que isto funcione bem. As células do meu organismo, os planetas, as órbitas. Exatamente, né? Nós temos uma infinidade, cada molécula, cada célula, cada órgão. Né? Imagina, um fígado, né? Coração. Todo o seu conjunto de células está direcionado para que este elemento funcione bem. Eu acho que o que é bacana nessa discussão é que você, antes o que era o acaso, deixa de ser. Né? A consciência ocupa o espaço do acaso. É você compreender que determinados eventos que acontecem no seu cotidiano, eles são muitas vezes frutos de uma lei universal intransponível. Como, por exemplo, eu acabei de citar o princípio da simetria, ou eu poderia falar da correlação quântica, não importa. Esses princípios, eles estão presentes no meu cotidiano, dentro de mim, fora de mim, além de mim. O contexto espiritual atua de maneira absolutamente presente, principalmente quando a gente fala de correlação quântica. Tudo isso está imbricado, tudo isso está fluindo ao mesmo tempo, né? Isso eu vejo como algo muito importante, né?
até isso que a gente está conversando aqui, é importante que você entenda não só não tenha uma informação aquilo ser absorvido pelo seu intelecto. É importante que você aprenda a refletir, porque isso se transforma num valor de visão espiritual mesmo. A gente conseguir enxergar isso, que existe de fato essa correlação, e que muitos encontros acontecem em nossa vida não por acaso, mas muitas vezes por uma similaridade, né, por uma afinidade, e que essa afinidade ela nos toca, nos faz e promove os encontros que são necessários para a nossa existência, muitas vezes encontros esses que não têm explicação física e muitas vezes explicação espiritual. Uhum. Então, esse olhar que a gente tem que ter com relação à vida é estar presente, né, e enxergar o que está de fato acontecendo. Porque não existe acaso. Não. Esse fenômeno da correlação quântica, ele, a meu modo de ver, todos eles são importantes, mas é um dos mais importantes, né? Aquilo que nós já falamos aqui, de repente eu lembro de você e no instante seguinte toco o telefone e é você me telefonando, né? Isso são o efeito que ocorre é pela correlação quântica que temos entre nós, claro, né? Ou seja, eu consegui captar um sinal teu, né? Quantos sinais nós recebemos que nós não captamos, né? Aquilo que você falou, estamos tão embronhados no nosso dia a dia ou nos nossos problemas que a gente está literalmente letárgico em relação a esse outro mundo. Estamos, né, dormindo, né? Estamos letárgicos, totalmente insensíveis a esse mundo paralelo, né, que recebemos milhões de informações externas que nós compreendemos. Ou então, informações internas do nosso corpo. Quantas informações nossos órgãos nos mandam e que a gente também não entende, porque nós estamos absolutamente conectados, nós estamos sensibilizados para essa correlação que nós temos entre nossa consciência, eu, o verdadeiro eu, né, e as partes, a consciência de cada órgão do meu corpo, que tem uma função e que desempenha uma função através da sua missão dentro do meu sistema. Ele também manda sinais. Uma pele ressecada, uma falta de saliva, chega o momento de ter uma dor de barriga porque você não se apercebeu do que você está comendo, né? Um resfriado, né? Uma queda de imunidade. Todos são sinais provindos desse mundo interno. Imagina, são 100 mil variações ou reações químicas que ocorrem por segundo em cada célula. E isto é um planeta em efervescência, que a gente não está absolutamente ligado com isso. Nós estamos num nível de consciência tão estratosférico que falamos assim, se vira aí, vai funcionando, né? Eu vou trazer o exemplo de um senhor chamado Joe Dispenza. E quem nos ouve pode até procurar na internet, porque tem muitos vídeos e palestras dele. Ele é um senhor que hoje em dia dá palestra no mundo inteiro, né? É reconhecido como um estudioso, um professor inclusive, né? E ele, com o exemplo da vida dele, ele demonstra esse fenômeno que nós estamos falando aqui sobre a saúde. Ele teve um acidente quando jovem e ele ficou paraplégico. Ficou prostrado numa maca, deitado, e os médicos disseram, olha, lamentamos muito, mas nunca mais vai caminhar, nunca mais vai se recompor. E ele aceitou aquilo, porém aceitou até um certo ponto. Ele começou, pouco a pouco, não tinha o que fazer, na verdade ficava o dia inteiro, né, deitado, e ele pouco a pouco começou a conversar com seu corpo e começou a visualizar as vértebras que estavam danificadas
e mentalmente ele começou a reconstruir essas vértebras. Mas foi um processo muito lento, né? Meses. Assim, ele não conseguia nem se concentrar. Ele explica nos livros, nas palestras dele, que ele começava a visualizar a vértebra e a mandar calcificação, reconstrução. Inicialmente não conseguia nem 10 segundos, a mente dele fugia. Mas ele insistiu. Aí ele conta, olha, já conseguia por 30 segundos manter a imagem fixa e trabalhando. Bom, foi avançando nesse processo, domesticando a mente, literalmente domesticando a mente, até conseguir 1 minuto, 2 minutos, e foi indo. Depois de 8 meses de trabalho, ele começou a sentir os primeiros resultados. Começou a sentir formigamento nos pés. Ele conta isso, sabe, nos livros dele. É super interessante porque foi um processo longo, de anos. Ele foi reconstituindo as vértebras. Os médicos não sabiam absolutamente o que falar, porque o cara, depois de 3, 4 anos, ele começou a andar. Ficou em pé, começou a andar. Ele hoje é uma pessoa normal, viaja pelo mundo inteiro dando palestras, dá assessoria a empresas, justamente focando neste lado de que nós somos ilimitados. Nós temos um poder que a gente absolutamente desconhece, né? E este fenômeno que ele trouxe à tona é através da correlação quântica. Porque o elemento comum que tem entre minha consciência, no caso dele especificamente, minha consciência, cada partícula, cada átomo, cada célula, era saúde. Era voltar a caminhar, eram elementos comuns, saúde. E ele, através da consciência superior do eu, estado de equilíbrio, consciência profunda, estado de presença, persistência, disciplina, foco, né? Ele opera um chamado milagre, que hoje em dia temos elementos para dizer, não é milagre. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. E olha, hoje já temos elementos para intuir o seguinte, com absoluta certeza o futuro, né, vai ter faculdades ensinando autocura através deste tipo de poder que nós possuímos. O problema é que a gente vive num mundo de dispersão. A gente vive no TikTok, a gente vive no celular, a gente vive entretendo nossa mente em um estado letárgico. Dormimos o tempo inteiro? O tempo inteiro. Existe um universo invisível a nós e que a física quântica está nos trazendo isso à tona. Mas você sabe que é por isso que é importante, uma coisa que a gente falava antes aqui, até de começar a gravar, a importância de você estar conectado com a realidade do que está te acontecendo. Perfeito. Não com aquilo que você gostaria ou que você acha que é. Perfeito. Faça tudo o que tiver que fazer bem feito. Perfeito. É um ótimo começo. E mais, se você está num grupo de pessoas com um propósito comum, vocês têm que identificar e têm que falar para as pessoas de que o elemento comum tem que ser extremamente poderoso e todo mundo tem que remar ao mesmo a favor daquilo. É um barco, né? Um barco a remo. Se tem um cara que está remando ao contrário, o barco não anda. Fica girando em círculo. É tão simples. É simples assim. É simples assim. Então, quando nós temos uma equipe e as coisas não estão andando, é porque tem gente que não está somando. Tem gente que está subtraindo, né? E muitas vezes isso ocorre de forma silenciosa. Parece que, mas não. Mas não. Então, a correlação quântica tem um nível de importância na nossa vida que vai desde a nossa saúde, né, que a gente tem essa responsabilidade, né, de fazer aquilo que eu falo, né? Se eu falo do conselho de saúde, eu tenho que praticar isso, né, porque todo o meu corpo, todos os meus órgãos, todas as minhas células estão pendentes disso. E essa cultura que meu corpo vai
como ele vai funcionar vai depender do que eu faço, como eu me comporto. Eu posso falar, mas me comportar diferente e vai virar uma bagunça. Sem dúvida. Né? Se eu como porcaria, trash, toda hora, etc., obviamente meu corpo não vai levar a sério as minhas palestras sobre saúde, absolutamente. Né? Então, é isso. Correlação quântica, gente, é algo seríssimo, profundo, e há um mundo paralelo que a gente não tem a menor ideia. Né? De quanto ele é profundo. Mas acho que a gente conseguiu dar um primeiro passo.